Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo da habilidade 23, onde a habilidade 23 ela vai se tratar do conteúdo referente a perímetro e área. É algo que a gente já vem estudando, então a gente vai ampliar ainda mais esse conhecimento. E a habilidade 23 diz o seguinte: concluir por meio de investigações que figuras planas e perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras planas que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Vamos fazer o estudo mais direto da habilidade 23.1, que diz o seguinte: determinar o perímetro de um polígono com ou sem a ajuda da malha quadriculada. E também da habilidade 23.2, que diz determinar a área de um retângulo desenhado numa malha quadriculada após a modificação de uma de suas dimensões. Então vamos fazer o estudo dessas habilidades que vão se tratar da área e do perímetro. Então vamos lá. Para começar, vamos buscar um pouquinho da ideia de perímetro, né? Quando se fala de perímetro, pode vir na nossa cabeça também a ideia de contorno. Mas se ficar vago a ideia de contorno, vamos lá. Ora, eu posso dizer o seguinte, que perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Aí você pode imaginar, professor, mas ainda não me veio aqui a ideia de contorno. Como é esse contorno? O que é esse contorno? Então, ó, eu trouxe um exemplo aqui para ficar bem claro essa ideia de contorno. Observem só. Eu trouxe aqui um quadrilátero, esse retângulo, e nós vamos determinar o seu contorno, ou seja, nós vamos contornar todo esse quadrilátero, ok? Então, ó, observem só, eu vou traçar uma linha preta, fazendo toda a borda deste quadrilátero. Está aí, determinamos então o contorno. Esse seria o contorno do nosso quadrilátero, ok? Esse quadrilátero tem apenas 4 lados. Então, nós temos aí 4, percebam que nós temos aqui, ó, 4 segmentos que vão contornar esse polígono. Eu trouxe aqui outro polígono, um polígono que vai apresentar 6 lados, um hexágono. E nós vamos determinar também o contorno desse polígono, ou seja, nós vamos traçar aí uma borda em toda a extensão desse polígono de 6 lados, esse hexágono. Vamos lá, observe que eu tracei aí, ó, pronto, todo o contorno da figura desse hexágono, esse polígono de 6 lados. E assim chegamos à ideia de contorno. Então eu posso afirmar agora com mais clareza que perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Ou seja, vamos usar aqui o nosso hexágono, eu tenho que determinar a medida deste lado, a medida deste lado, deste lado, deste lado, desse e desse, dos 6 lados. Determinada medida, basta que você some e você vai encontrar o perímetro dessa figura. Pronto, falamos aqui, mas ainda não ficou tão claro. Então vamos para o cálculo desse perímetro. Como é que nós podemos determinar o cálculo do perímetro de um polígono? Vamos lá. Eu trouxe o seguinte, primeiro a ideia, né? Então, para determinar o cálculo do perímetro de um polígono, basta somar a medida dos seus lados, ou seja, somando a medida do comprimento de cada lado do polígono. De forma simples, você vai determinar quanto mede cada lado do polígono e, em seguida, somar todos os lados. A soma de todos esses lados vai corresponder ao perímetro. Vamos lá, aplicar isso, para ver se na prática a gente consegue entender o que foi dito. Ora, eu trouxe o seguinte exemplo. Calcule o perímetro dos polígonos abaixo. Nós temos aqui
2 polígonos. Pronto. Eu trouxe novamente o nosso quadrilátero, né? Está aí. É um polígono de 4 lados. Vamos chamar ele de figura A. E trouxe também o nosso hexágono, que é a figura que apresenta 6 lados. Ela vai apresentar aí 6 lados e vamos chamar de figura B. Observe que eles agora apresentam medidas, né, nos seus lados. Ó. Nós temos aqui 8 centímetros, aqui 4, aqui 2, viu? Então, nós temos aí para as duas figuras, agora elas com cada lado determinado a sua medida. Pronto, já temos a medida do comprimento. Vamos agora para o cálculo. Aí você observa a figura A. Ora, professor, você falou que para a gente determinar a soma, não é isso? Determinar a soma dos lados, nós vamos chegar ao perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados. Mas na figura A, nós só temos duas medidas. 8 centímetros, observe aqui, ó, nós só temos 8 centímetros e temos 4 centímetros. Como é que nós vamos determinar aí a soma se nós temos 4 lados nesse quadrilátero? Bem pensado, né? Nós temos o seguinte, nós temos a ideia de que o quadrilátero, ele apresenta 2 pares de lados paralelos, aqui na horizontal e aqui, ó, o outro na vertical. Perceberam aqui, ó? Um horizontal e o outro aqui, ó, na horizontal. Então, esses 2 lados são paralelos e iguais. Se eu tenho 8 centímetros desse lado, no outro lado eu vou ter também 8 centímetros. Da mesma forma, nós temos aqui, ó, esses 2 pares de lados na vertical, nós temos, ó, 4 centímetros. Se esse é paralelo e igual, nós vamos ter também 4 centímetros. Pronto. Agora aí já fica mais simples, né? Nós já podemos calcular, lembrando lá da ideia que foi colocada, somando a medida do comprimento de cada lado do polígono. Então, nós já podemos aí somar todos os lados. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos somar aqui, ó, 8 centímetros, mais 4 centímetros, mais 8 centímetros, mais 4 centímetros. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe. Ora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar P para representar o perímetro da nossa figura. Perímetro de A, né? Já que a figura é A. Pronto. Agora nós vamos somar os seus lados. Nós vamos somar aqui, ó, 8 centímetros, pronto, mais 4 centímetros, mais 8 centímetros, mais 4 centímetros. A soma de todos esses lados vai corresponder ao nosso perímetro. Vamos lá para a nossa soma. Ora, eu observo o seguinte, ó, vamos somar aqui, vamos somar 8 mais 4. 8 mais 4 é igual a 12. 12 mais 8 é igual a 20. 20 mais 4 é igual a 24. Então, nós temos aí o perímetro da figura A igual a 24 centímetros. Diferente lá, ó, quando a gente determinou a área, que nós temos que elevar a unidade de medida ao quadrado, né? Fica lá 24 centímetros quadrados, se fosse a área. Aqui é a adição, nós não estamos multiplicando. Então, vai ficar só centímetro mesmo. Tudo bem? Então, determinamos o perímetro de A, que é 24 centímetros para a figura A. Agora, vamos para a figura B. Na figura B, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, P representando o perímetro da figura B. Nós vamos ter que somar todos os lados. Mas quantos lados nós temos? Ó, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrem de fazer a seguinte relação. A quantidade de lados que tem a figura vai corresponder à quantidade de parcelas que vai ter a nossa soma dos lados, ok? Então, se eu tenho 6 lados, eu vou ter 6 medidas, ou seja, 6 parcelas a serem somadas. Vamos somar agora. Vamos somar aqui, ó, 4 mais
4 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Vamos ver quantas parcelas nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, corresponde à quantidade de lados. Vamos somar agora. Somamos. E somando nós temos. Vamos somar aqui, ó. Somando nós temos 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. Então, nós temos aí o perímetro da figura B igual a 16 metros. Tudo bem? Então, lembrem-se, para calcular o perímetro, nós vamos somar a medida do comprimento de cada lado do polígono. Se o polígono tem 4 lados, nós vamos ter uma adição com 4 parcelas. Se o polígono tem 6 lados, nós vamos ter 6 parcelas. Se o polígono tiver 3 lados, nós vamos ter para o perímetro a soma de 3 parcelas. Ok? Basta determinar essa medida e chegar ao perímetro. Continuando a nossa ideia de perímetro, só que agora nós vamos utilizar a malha quadriculada. E eu trouxe o seguinte exemplo. Observe a malha quadriculada e calcule o perímetro do retângulo roxo. Nós temos a nossa malha quadriculada e eu percebo que cada lado corresponde a 1 metro. Viu? Cada lado do nosso quadradinho corresponde a 1 metro. Perceberam, né? Então, aqui, cada ladinho desse corresponde a 1 metro. Pronto. Aí você pode utilizar a estratégia que for melhor para você determinar o perímetro. Mas vamos lá. A primeira ideia é que você determine a medida dos lados. Aí você vai dizer, professor, mas dos lados aí nós não temos nenhuma medida. Observe aqui, nesse comprimento não tem, na largura aqui também não tem nenhuma medida, nem no comprimento acima, nem na outra largura aqui do lado. Ora, observe a malha. A malha apresenta a medida de cada ladinho do quadrado que corresponde à sua área, 1 metro. Então, isso quer dizer que nós podemos determinar a medida da seguinte forma, que eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Então, eu tenho aqui a primeira medida correspondente a 6 metros. Aqui do lado nós temos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Ora, 4 metros. Você pode lembrar lá da regra lá do nosso retângulo, né? Os lados paralelos têm a mesma medida. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Olha aí, mais 6 metros. E aqui do lado nós temos 1, 2, 3, 4 metros. E os lados paralelos iguais. Basta agora fazer o quê? Agora é a hora da soma. Então, nós vamos somar a medida dos lados. Vamos colocar aqui P para o perímetro da figura roxa e vamos somar todos os lados. Vamos somar aqui, 6 metros, mais 4 metros, mais 6 metros, mais 4 metros. Vamos lá? 6 metros, mais 4 metros, mais 6 metros, mais 4 metros. Pronto, basta agora a gente somar e chegar ao perímetro desse retângulo roxo. Nós temos 6 mais 4, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 4 dá 20, não é isso? Então, nós temos aí 20 metros. Ou seja, o contorno, a medida do contorno da figura roxa na malha quadriculada corresponde a 20 metros. Dessa forma, nós determinamos o perímetro desta figura. Até aí está tudo bem? Mas atenção, né? Se tiver alguma dúvida, reveja novamente a ideia. Nós temos o seguinte,
Partindo de perímetro, nós vamos determinar aqui a área do retângulo. Nós vamos lá para a ideia da área do retângulo. Ora, é sempre bom lembrar o seguinte, né? Eu coloco que é importante você lembrar das ideias que já foram colocadas em aulas anteriores. E uma delas é em relação ao retângulo. Observem só. Eu posso afirmar que existe retângulos de duas formas. Vamos colocar aqui, de duas formas. Eu posso ter o retângulo como um quadrado e eu posso ter o retângulo como uma figura retangular que nós conhecemos. Observe, existem dois tipos de retângulo, com os lados todos iguais. Essa figura, nós temos o hábito de chamar ela de quadrado. É um quadrilátero que apresenta 4 lados iguais e com os lados diferentes. Essa figura nós chamamos de retângulo. É outro quadrilátero que vai apresentar 2 pares de lados paralelos, não é isso? E com medidas correspondentes. As figuras são essas. Aqui nós chamamos comumente de retângulo. Ela tem os 2 pares de lados paralelos iguais. Aqui eu coloquei de vermelho para representar que eles têm a mesma medida. E os 2 pares de lados aqui na vertical também apresentam medidas iguais. Nós chamamos essa figura comumente de retângulo. E nós temos aqui do lado o quadrado, que apresenta 4 lados de mesma medida, que também é um retângulo, viu? Apresenta 4 ângulos retos. O retângulo que nós conhecemos também apresenta 4 ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, e o quadrado também apresenta 4 ângulos retos. As duas figuras são retângulos. Guardem essas informações, ok? Continuando aqui a nossa ideia de área do retângulo, vamos para o cálculo. Não é? Como é que nós podemos fazer o cálculo da área do retângulo? Ora, vamos levar em conta o seguinte. Observe na malha quadriculada e calcule a área do retângulo amarelo. A ideia básica aqui que nós temos, nós vimos durante as aulas anteriores, seria a contagem. Professor, a gente pode contar aí, você pode contar. Você quer calcular aqui a área do retângulo amarelo, então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cansativo, né? E se for uma quantidade muito grande, aí é que é mais cansativo e ainda corre o risco da gente errar. Então, vamos também aplicar o nosso cálculo. Observe o seguinte, eu vou entender que a minha malha quadriculada, ela vai apresentar uma medida. E a nossa medida aqui para essa malha, ela diz que cada ladinho da malha corresponde a 1 metro, viu? Isso quer dizer que o nosso quadradinho aqui, ele tem de área 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. E nós vamos aplicar a seguinte estratégia. Ora, eu vou fazer a relação de comprimento com largura. De que forma? Multiplicando comprimento por largura, eu posso determinar a área dessa figura. Ora, então o produto entre comprimento e largura, ou seja, multiplicar comprimento por largura, vai me dar a ideia de área. Mas para isso eu preciso determinar o meu comprimento. Aí eu olho para a malha e verifico que na minha malha, cada ladinho desse corresponde a 1 metro. Então aqui nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o comprimento corresponde a 6 metros. A largura, nós vamos determinar agora, e a largura aqui corresponde a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Olha aí, 4 metros. Então, determinamos comprimento e largura. E agora, professor, basta substituir na nossa fórmula lá, comprimento vezes largura. Dependendo de como vai ser explicado para você, nós ainda podemos chamar aqui o comprimento de base, viu? E a largura de altura, viu? Então, quando você ouvir, professor, a área do retângulo, já me disseram que é base vezes altura. Corresponde também, viu? Essas duas relações,
elas vão, na verdade, dar o mesmo resultado. Quando eu determino comprimento, estou indicando base. Quando eu determino largura, estou determinando aqui a altura nessa figura. Então, vamos lá, vamos substituir. A área da figura amarela é igual a comprimento. Quem é comprimento? 6 metros. Vezes largura. Quem é largura? Largura, 4 metros. Basta agora multiplicar. Eu vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 4, que é igual a 24. E aqui vem a multiplicação da unidade de medida, viu? Metro vezes metro é igual a metro quadrado. Ok? Aí muda a unidade de medida, é diferente de perímetro. Lá em perímetro só usamos o metro. Aqui na área vamos usar o metro quadrado. Ok? Então está aí. Continuamos nossa ideia. Calculando a área do retângulo, só que agora eu diminuí uma das suas medidas. Vamos lá. Ora, uma das suas dimensões. Eu diminuí aqui, ó, nós vamos perceber o seguinte, na nossa figura amarela, agora eu tenho aqui, ó, que determinar, vamos determinar aqui o comprimento. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Agora de comprimento, nós temos aqui 5 metros. 5 metros de comprimento. Diminui uma das dimensões. E para a largura, na largura aqui, nós continuamos com 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 metros. Para determinar a área dessa figura, basta que eu multiplique comprimento vezes largura. Ora, comprimento 5 metros e largura 4 metros. Multiplicamos então. Olhem só, 5 vezes 4 corresponde a 20. Metro, vamos multiplicar aqui, ó, metro vezes metro corresponde a metro quadrado. Ok? Então, nós temos aí a área da figura amarela, com dimensões de 5 metros de comprimento e 4 metros de largura, 20 metros quadrados. Tudo bem? Ora, a figura anterior, ela tinha 6 metros de comprimento. Como eu diminuí uma das dimensões, agora nós temos um valor diferente. Percebam. Ora, nós temos o seguinte, observe a área do retângulo amarelo, quando modificamos uma das suas dimensões. Nós temos aqui a área do retângulo amarelo com as seguintes dimensões: 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Eu coloquei aqui do lado, não é isso? E determinamos que a área dela corresponde a 20 metros quadrados. Eu coloquei aqui do lado a outra figura, observem só. E observem também que as dimensões aqui foram modificadas. Ora, eu tenho aqui, ó, de comprimento 1, 2, 3, 4, 5 metros, corresponde a outra figura. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 metros. Então, nós temos na figura original 5 metros, continuam, não é isso? E temos aqui, ó, 3 metros. Então, essa dimensão foi modificada. Anteriormente, nós tínhamos quanto? 4 metros. E agora nós temos 3 metros. Será que a minha área vai ser modificada por conta disso? Nós vamos verificar isso calculando a área desta outra figura. Vamos lá, já determinamos aqui, ó, que o nosso comprimento, o comprimento dessa figura corresponde a 5 metros. E que a largura dessa figura corresponde a 3 metros. Vamos usar aqui o nosso cálculo. Não é isso? Que seria o quê? Multiplicar comprimento vezes largura. O perímetro da figura, desculpem, perímetro não, a área da figura corresponde a 5 metros vezes
3 metros. 5 metros de comprimento por 3 metros de largura. Então, multiplicamos 5 vezes 3, 15, metro vezes metro, metro quadrado. Então, ó, modificando uma das dimensões, nós temos também a alteração ou a modificação da área da figura. Então, vamos lá. Continuando, vamos praticar um pouquinho. Eu trouxe a seguinte situação. Calcule o perímetro da figura sombreada de verde. A figura sombreada de verde está aqui na malha. Viu? A nossa malha ela apresenta 1 metro para cada lado do quadradinho. Então, nós teríamos aqui, em cada quadradinho desse, 1 metro quadrado. Né? Então, vamos lá. Para determinar, vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar quantos lados tem a figura. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aí uma figura de 6 lados. Então, nós temos que determinar a medida de todos os lados. E aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós teríamos aí, como estratégia, a soma dos lados e teríamos 6. Não é isso? 6 ladinhos, ou 6 metros. Aqui nós teríamos, na próxima figura, ou na próxima medida, 1, 2, 3 metros. Teríamos aí 3 metros. Aqui do lado, ó, nós teríamos 1 metro. 1 metro. Aqui acima nós temos 1, 2, ou seja, 2 metros. E aqui do lado nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós teríamos aí 5 metros. E lá em cima não podemos esquecer, nós temos 1 metro. Para determinar o perímetro, basta que eu some todos os lados. 6 metros mais 3 metros mais 1 metro mais 2 metros mais 5 metros mais 1 metro. Viu? Mais 1 metro. Nós temos aí, ó, quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corresponde à quantidade de lados da figura. E em seguida, somar. Então, vamos somar aqui, ó. 6 mais 3 dá 8. 8 mais 1 dá 9. 9 mais 2 dá 11. 11 mais 5 dá 11 mais 5 dá 16, 16 mais 1, então nós temos aí o P, opa, vou voltar só um pouquinho aqui, vem aqui nessa ação. Vamos somar então, nós temos, ora, somando, 6 mais 3 dá 9, 9 mais 1 dá 10, 10 mais 2 dá 10, mais 2 dá 12, 12 mais 5 dá 17, 17 mais 1 dá exatamente 18. Então, nós temos aí o perímetro dessa figura correspondente a 18 metros. Com isso, finalizamos a nossa aula, deixando bem claro a ideia de perímetro, que é a soma dos lados de um polígono, e área, que é a região ocupada de uma figura. Ok? Tchau, até a nossa próxima aula.